Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Sou Frei Demétrios e estamos com o nosso terceiro vídeo sobre empatia. Vamos falar sobre como lidar com a falta de empatia. Gente, primeiramente, existem muitos tipos de inteligência e uma delas, fundamental, é a inteligência emocional. Existem características e traços típicos de uma pessoa que não tem empatia. Pode ser que em algum momento de nossa vida nós tenhamos que lidar com este tipo de pessoa. E às vezes, ao lidar com a falta de empatia do outro, nós teremos que lidar com isso na resolução dos conflitos gerados pela falta de empatia desta determinada pessoa. Então, eu quero partilhar com vocês algumas anotações psicológicas, tá bom? A partir desse tema, tá? É interessante nós sabermos, então, como que é aquela pessoa sem empatia. Para isso, não se esqueça de ver os nossos 2 primeiros vídeos. Os links estão aqui na descrição deste vídeo. Muito bem? Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? E, se possível, compartilhe este vídeo. Muito bem. Pessoas sem empatia são pessoas que vivem o eu, o ego profundo. E eles não se perguntam como que suas atitudes podem afetar os demais. Deste modo, a pessoa não empática, ela não mede com a mesma objetividade os 2 planos, eu e tu, eu e você. Veja, pessoal, é interessante notar que pessoas pouco empáticas valorizam as ações que cometem e, contudo, criticam duramente as ações dos outros. Este é um sinal dos mais frequentes de uma pessoa que não tem empatia, pois ela não estabelece vínculos desde uma igualdade real, ela não leva em consideração que somos iguais, mas ela parte de um complexo de ou superioridade ou de inferioridade, marcado por uma baixa autoestima. Então, quero que você perceba, antes de tudo, que você pode conhecer quais são os sinais, os traços de uma pessoa sem empatia. E geralmente são pessoas que costumam estabelecer relações pessoais complexas e instáveis. Geralmente são pessoas que por onde passam causam muita confusão, muito conflito. Ok? Então, fique esperto nesses detalhes, tá bom? Pois bem, aqui eu vou apresentar alguns sinais das pessoas que têm pouca empatia, das pessoas que não têm empatia, tá bom? E assim nós poderemos detectar nos outros ou em nós. A pessoa não empática, normalmente, ela é egoísta. Ela é egoísta. São pessoas pouco empáticas que acreditam ter todos os direitos do mundo e que gostam de delegar todas as obrigações aos outros. Então são pessoas que acreditam ser especiais, são pessoas que acreditam que são certas em tudo e são pessoas que acreditam ter todos os direitos do mundo e estabelece aos outros todas as obrigações a serem cumpridas. Segundo, são pessoas que têm pouca humildade. Pessoas com pouca humildade. Esta atitude faz com que elas projetem uma imagem de falta de humildade como consequência de um tom orgulhoso. São pessoas também que não têm filtros. Bastante atenção para esse detalhe. São pessoas que não têm filtros. Geralmente são pessoas que podem confundir a sinceridade com o fato de dizer tudo o que lhes passa pela cabeça.
sem nenhum filtro afetivo, sem nenhuma canalização, sem nenhuma educação ou coisa parecida. Se realmente a informação pode aportar um valor construtivo à relação, ou se, por exemplo, pode afastar ainda mais os outros, ele não está nem aí com isso, se ela pode juntar, se ela pode separar. Como não tem filtro, ela pode disparar sua informação, destruindo o outro, sem medir as consequências. Também são pessoas que não têm compreensão, são pessoas que não compreendem. Porque seus padrões são muito rígidos, a pessoa ela acaba sendo muito fechada nos seus critérios, nos seus juízos. E assim, então, um dos traços habituais de uma pessoa sem empatia é que, por mais que você tente explicar a ela alguma coisa, ela não entende e ela distorce o significado daquilo que você disse, podendo até fazer com que você se sinta culpado por algo que você não disse. Também, geralmente, essas pessoas, elas estabelecem relações complicadas. As pessoas que não têm empatia, que têm pouca empatia, têm dificuldades de relacionamento frequentes, como, por exemplo, as amizades. As amizades dessa pessoa duram muito poucos, porque ela vive em conflito, então ela acaba, com o conflito que ela gera, acaba cortando as amizades. O seu ciclo social também se atualiza com muita frequência, então a pessoa sempre está com um amigo novo, porque no fundo, ela não tem amigo, ok? Então por isso ela tem uma rotatividade de amigos muito grande. E por último, quero chamar a atenção para vocês que geralmente quem não tem empatia tem muito preconceitos. As pessoas menos empáticas são as mais preconceituosas. Se eu ou você temos muito preconceitos, já fica aí um alerta, é porque nós somos pouco empáticos. Uma coisa anda de mãos dadas com a outra. Por isso, então, as pessoas não empáticas, com muito preconceitos, são pessoas que realizam muitos julgamentos morais e que etiquetam a realidade constantemente. Gostam de colocar rótulos nos outros, rotula daqui, rotula dali e muito preconceito. No entanto, são pessoas que nunca se perguntam até que ponto elas podem estar certas ou erradas. São pessoas que não questionam os seus valores. Muito bem. E aí vem a questão mais importante desse nosso vídeo. Como ter empatia com quem não tem empatia? Como ser empático com aquela pessoa que não é empática? Então pode ser que em algum momento você esteja numa situação na qual você se sente sozinho, face a uma pessoa que mostre zero empatia com você e com os outros. E só arranje desculpas a qualquer iniciativa que você considere. Nesse caso, o mais importante é que você sempre atue de forma a sentir-se bem consigo mesmo, sem tentar mudar quem precisa decidir mudar por si mesmo. Coloque em tua cabeça. Você não tem como mudar o outro. A única pessoa que você pode mudar é você mesma, ok? Então você não tem como mudar o outro. Então não tente mudar a pessoa sem empatia, porque você não vai conseguir, ok? Depois, olha, em vez de julgar essa pessoa de forma negativa, essa pessoa sem empatia, você não vai julgá-la de forma negativa, você deve primeiro tentar compreendê-la. Isto não significa justificar o seu comportamento, mas entender que talvez algo aconteceu com aquela pessoa que vai além, que transcende o seu conhecimento, o nosso conhecimento, e faz com que aquela pessoa em causa esteja fechada em si mesma. Também é possível que a pessoa tenha um grande sofrimento em seu coração e que tenha muita raiva acumulada. E a raiva acumulada é uma grande forma de tristeza. Quais as consequências da falta de empatia? A falta de empatia é uma situação que pode causar dificuldades na vida, sobretudo nas relações humanas, é claro.
Lembre-se que uma pessoa com essa característica é uma pessoa que não sabe se colocar no lugar das outras. Portanto, costumam ser egoístas e não ter em conta os sofrimentos dos outros. Evidentemente, isto tem uma série de consequências que é importante conhecer, dado que as relações tanto familiares como de amizade ou de casal podem ser gravemente afetadas pela falta de empatia. Essas são as principais consequências de uma falta de empatia. Então lembrar, a pessoa que não tem empatia, ela vive na sua própria realidade. Ela costuma então viver no seu núcleo e ela se forma grupo com pessoas que pensam extremamente iguais a ela. Isso faz com que muitas vezes essas pessoas não sejam conscientes do que realmente acontece ao seu redor. São pessoas com uma visão muito fechada. Por estarem tão focadas no que acontece pessoalmente com elas, vivem uma espécie de bolha que as isola dos outros. Isto pode fazer que, de repente, atuem de formas inesperadas porque não conseguiram prever o que podia acontecer. Indiferença para com os outros. Como não sabe se colocar no lugar de outras pessoas, elas sentem indiferença em relação aos outros, o que nós chamamos de apatia. O que pode fazer que acabem vivendo em completa solidão, pois as pessoas terminarão por se afastar de uma pessoa não empática, por não se sentirem valorizadas nem cuidadas. Logo, o destino de uma pessoa não empática, pouco empática, é ficar sozinha. Relações superficiais. Esta é outra das consequências da falta de empatia. Os relacionamentos amorosos ou os relacionamentos de amizade serão superficiais. Isto é, nunca se chega a viver intimamente de verdade. Portanto, a realidade dessas pessoas é que estão verdadeiramente sozinhas no mundo. E aí, meu irmão e minha irmã, o que podemos fazer? Então, lembrar primeiramente os passos, aqui entra a nossa visão cristã da realidade, né? Para lidar com a pessoa que não tem empatia, eu e você, então, nos colocando no lugar dela porque carregamos a empatia, porque assim esperamos, né? Assim nós esperamos carregar a empatia. Por termos, então, o toque da empatia, nós percebemos que o outro deve ter algum sofrimento muito grande, algum bloqueio que o impediu de viver verdadeiramente a vida na relação com os outros. E assim, então, essa pessoa tornou-se pouco empática. Ao lidar com essa pessoa, o que nós faremos? Primeiro, nós não tentaremos mudá-la, porque somente ela pode mudar a si mesma. O que nós faremos? Nós abriremos a porta do nosso coração e sempre estaremos disponíveis a essa pessoa, mas, sobretudo, não deixando com que a pessoa nos manipule. Não manipule os nossos sentimentos. Segundo, não cair nos conflitos gerados por esta pessoa. Esta pessoa, ela por onde passa, ela gera conflitos. E ela, de um jeito ou de outro, tentará arrastar quem se aproxima para o conflito. Por isso, se essa pessoa ela nutre alguma relação contigo, ela tentará te arrastar para o conflito. Você se recusará participar do conflito, sendo o quê? Honesto. Se essa pessoa te envolve numa fofoca, seja honesto com ela e diga, eu não gosto de fofoca. Seja honesto com a pessoa a qual foi fofocada. Eu não falei isso, eu não tenho a ver com isso e eu não quero que isso aconteça. Seja muito claro nas tuas posições para que você não seja arrastado aos conflitos. Terceiro, você vai rezar por essa pessoa. Aqui é o olhar cristão. Então, o cristão reza, nós rezamos. Você vai rezar por essa pessoa. Vai rezar por essa pessoa pedindo para que ela encontre o caminho de Jesus. O apóstolo Paulo foi pouco empático, mas ele foi transformado por Cristo.
E transformado por Cristo, ele se tornou um poço de empatia, Paulo foi totalmente empático. Então, você vai rezar por essa pessoa para que ela possa encontrar o caminho de Cristo. Você vai ser um exemplo, não aceitando participar dos conflitos, mas estando com o coração aberto para ouvir essa pessoa. Lembra-se, essa pessoa dificilmente dará ouvidos a alguém enquanto ela estiver fechada à empatia. Ela dificilmente dará ouvidos. Por mais que você explique, ela está tão rígida nos seus padrões mentais que ela não vai conseguir se mover desses padrões mentais para dar ouvidos a você. Mas você, com sua bondade, você vai continuar insistindo em falar o que é certo para essa pessoa. Pode ser que essa pessoa se afaste de ti, porque ela acaba sempre ficando sozinha. Pode ser que ela se afasta de ti, mas ela ainda terá uma semente lançada no coração pela sua ação bondade de dar ouvidos a essa pessoa. Quarto, não fale mal desta pessoa aos outros, para que você também não se torne semelhante a ela. Eu posso partilhar com o outro no sentido de procurar ajuda a esta pessoa. Mas eu não devo ficar falando mal dessa pessoa, falando por falar. Porque senão eu estarei me rebaixando no mesmo nível de falta de empatia dela. Ok? Por último, você, meu irmão, você, minha irmã, estude sobre falta de empatia. Estude. Estudar é importante. Estudar é muito bom. Estude, leia sobre falta de empatia, leia sobre a pessoa de Jesus, que é a empatia por natureza, é a empatia plena. Leia, aprenda sobre isso. Para o quê? Para termos mais habilidade em lidar com as pessoas que não têm empatia. Ponto. Um adendo. Nunca permita que se faça injustiça aos pequenos. Às vezes, a pessoa não empática, que é vítima, ela também é vítima, mas às vezes a pessoa não empática, ela quer destruir os pequenos. Você sempre deve se colocar na defesa dos pequenos, dos pequeninos, tá bom? Porque os pequeninos já não têm nada nessa vida, pelo menos tem que ter o apoio da nossa defesa. A última coisa que o pequenino tem é a esperança, e nós não podemos permitir que as pessoas não empáticas destruam a esperança dos pequenos. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Sempre procure conversar com pessoas que têm mais experiência, porque as pessoas que têm mais experiência elas já lidaram com pessoas sem empatia. Por isso, a experiência delas nos ajuda muito a lidar com as pessoas não empáticas. Que eu e você sejamos empáticos e que possamos ajudar os irmãos e as irmãs a viverem uma vida com mais sentido, uma vida onde nos sintamos irmãos uns dos outros, isto é, possamos vivenciar a empatia em nossos corações. Amém? Um grande abraço a você, meu irmão, paz e bem.